Salut, mon amour! Sejam bem-vindos ao podcast Improvisa, Mona! Esse é o primeiro episódio de um novo podcast que eu, Aline, estou criando e, na verdade, eu não sei nem direito o que eu estou fazendo, mas nós vamos juntas para essa aventura. O Improvisa, Mona é um podcast o qual vocês podem se sentir seguras de estarem aqui para a gente falar sobre todos esses temas que nós que vivemos da arte sempre vamos estar pautando. Temas como autoconhecimento, insegurança, autenticidade, coisas em que todo artista, em um momento de sua vida, vai precisar falar sobre. E é para ser algo bem leve, então não vai ter um script, nem muita coisa roteirizada, é para ser realmente uma conversa entre amigas e vamos construir juntas essa jornada de comunicação e de troca. Este ano eu senti que eu estava sendo muito cutucada a elaborar melhor a minha comunicação. E eu já estou na internet desde 2017, criando conteúdo especificamente para o lado artístico da maquiagem. E agora eu quero poder desbravar os lados da comunicação e tudo o que isso pode me trazer para eu também poder crescer e crescer com vocês. Porque eu acredito que a comunicação não é somente falar e falar e falar, mas também ouvir e entender o que as pessoas querem que seja dito através da gente. Então, alinhar a comunicação está neste lugar, dentro do que é a comunicação e do que queremos construir enquanto uma comunidade. Então, vamos juntos nessa loucura toda. É a minha primeira vez fazendo um podcast, mas eu acredito que tudo tem um propósito e por isso o primeiro episódio se chama Tem Algo que Só Você Sabe. Eu vou ser sincera que eu não ia colocar esse título para ser o primeiro episódio do podcast, mas eu fui pesquisar sobre o tema que eu ia falar e daí eu vi, gente, não é necessariamente isso. O tema que eu tinha pensado no primeiro momento, tipo, o título seria, abre aspas, inspiração ou pressão, fecha aspas. Mas aí eu fui pesquisar, me aprofundei no que eu queria aqui trazer, né? E aí tudo mudou na minha cabeça. Toda a nuance, todo o espectro do que eu ia falar mudou. E então eu troquei o título para Tem Algo que Só Você Sabe. E hoje estaremos falando sobre autenticidade. Então, como a gente pode começar falando sobre autenticidade, né? Aquilo que a gente busca muito, né? Ser genuíno, ser únicos, enfim. Quando eu tava pesquisando sobre isso, eu lembrei de muitas situações as quais eu estava sendo autêntica, mas por uma devolutiva de fora, de outra pessoa, eu parei para mudar aquilo que eu estava fazendo. E nessa escolha de mudar, eu caí na comparação, né? Nesse buraco viscoso, negro, com nenhum tipo de pegada para você poder se agarrar e sair, que é a comparação. Eu caí nesse buraco e eu passei a buscar formas de ser. Isso foi na adolescência, gente. Deixa eu situar vocês aqui na linha do tempo. Isso foi mais na adolescência, quando a gente tá meio que buscando algo pra gente se espelhar, uma comunidade pra gente pertencer. Mais ou menos em 2014, eu tinha uns 15 anos e eu era muito fã da Maju Trindade. E eu gostava muito dos conteúdos dela na época do Snapchat. E eu ficava pensando assim, gente, a Maju, ela é autêntica. A Maju me inspira muito. A Maju, eu quero ser igual a Maju. Eu quero me vestir igual a Maju. Eu quero usar o Vans que a Maju usa. Eu quero ser assim, legal. Galera cheia de amigo, igual é a Maju. E daí, não rolava, porque a minha realidade não era a realidade da Maju, né? Eu tinha outra totalmente bagagem de vida, eu tinha outro cenário ao qual eu estava inserida, né? Morava em um lugar X que não era igual dela, eu estudava em um lugar X que também não era nada a ver com o dela, até porque a gente nunca vai ter nada igual ao outro. Então, nessa linha de querer ser autêntica, eu acabei fazendo tudo o oposto de ser autêntica.
porque eu tava meio que correndo atrás de algo que nem eu sabia direito o que era. E até hoje eu não sei direito o que é. Porém, quando a gente passa a buscar nos encontrar e ser autênticos com a gente vai se deparar com autoconhecimento. E é nesse lugar que a gente entende que a autenticidade, ela não tem que ser uma coisa de pressão, não tem que ser uma coisa pesada, tipo, eu quero saber minha autenticidade, eu quero saber qual que é o que me faz único e aquela coisa rígida, porque isso realmente vai afastar a gente de entender a nossa autenticidade. Então, nas minhas pesquisas, eu encontrei um livro que se chama A Ética da Autenticidade, de Charles Taylor. O Charles Taylor defende a importância de se valorizar e entender a sua singularidade. Para ele, também a autenticidade está baseada na ideia de que existe algo nobre e valioso na configuração da própria vida. E agora a gente volta para o título do episódio. Tem algo que só você sabe. Se você parar para perceber a sua história, a sua trajetória, você vai entender que você tem um repertório completo para tudo aquilo que você quer criar. Então, imagina que você é uma criança e que você ainda não tem um tempo de vida ao qual você pode falar assim: eu sou isso, eu sou aquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e isso me faz autêntico. Por mais que elas não tenham aí um repertório, que as crianças, gente, elas são autênticas. Mas elas têm a curiosidade de saber delas mesmas. É como se elas não tivessem um medo de perder alguma coisa. Elas só performam, elas só estão ali. E quando a gente para entender que o repertório, na verdade, não quer dizer tempo de vida, mas quer dizer relação íntima com nós mesmos, a gente entende que inspiração vem de dentro. Todas as vezes que eu tentei me inspirar em algo de fora, tipo, por exemplo, fiz uma viagem e fui num museu X e vi uma obra X e me inspirei naquilo, e daí eu tive a ideia de criar algo que eu me inspirei naquilo. Todas as vezes existe uma linha que faz a gente ter a tendência a querer copiar. E não tem problema copiar, até porque nada é totalmente original, né? Sempre tem aquilo. Nada se cria, tudo se transforma. Nada é totalmente original. Porém, a partir do momento em que a gente quer se descobrir e se entender como seres autênticos, é necessário se aprofundar naquilo que a gente realmente quer trazer para fora, porém tirando de dentro e não vendo algo de fora para daí pensar em algo para criar fora que talvez tenha alguma coisa a ver com dentro, mas você não sabe exatamente o que é porque você está vendo fora. Sendo artista, geralmente nós seremos muito questionados sobre o que a gente cria. E você pode estar criando algo totalmente autêntico mesmo de dentro de você. Só que as pessoas vão chegar para você e vão questionar aquilo e você vai passar a duvidar, talvez, se é realmente aquilo que você quer criar. Mas talvez não porque seja realmente aquilo que você quer criar, mas porque será que isso vai dar um resultado, um retorno e etc. Então a gente artista acaba caindo muito por aí. Eu vou falar a minha experiência própria, que como eu sou maquiadora profissional, e eu trabalho com maquiagem, tanto social quanto artística, mas eu me realizo mais fazendo maquiagem artística, para mim é muito mais divertido e legal. Só que eu lembro que quando eu comecei, as pessoas ficavam falando: tu não tem que fazer vídeo de make artística, porque isso não vai vender. Você tem que fazer make social, que é as pessoas querem ver, o que as clientes vão querer vir até você por conta disso, nananana. E aquilo, gente, aquilo me travava tanto. Eu não conseguia criar nem a make social, nem a make artística mais. Porque quando eu ia criar social, eu falava: ai meu Deus, será que tá muito indo pro lado artístico? Aí a cliente não vai querer. Daí quando eu ia criar artística, eu pensava: ai meu Deus, sou eu de novo criando make artística, sendo que as pessoas querem ver a social. Meu Deus, e isso, gente, isso é ruim. Isso é horrível. Porque querendo ou não, a gente meio que se entende pelo olhar do outro, né? A gente meio que quer também ver a devolutiva do público, principalmente a gente que tá na internet, para saber que se o que a gente tá criando tá fazendo alguma diferença, tá sendo algo relevante, né? Porque a gente também não quer ficar ali se passando sozinho. Então, é uma questão assim
muito delicada a partir do momento em que a gente passa a duvidar de nós mesmos. E eu demorei muito para chegar no lugar de falar, gente, eu sou assim e é isso que me faz ser eu e é isso que faz a minha maquiagem ter valor, porque eu tenho técnicas tanto artísticas quanto sociais e eu vou criar tanto as duas e a pessoa, a cliente que quiser chegar até mim, ela vai chegar até mim justamente por essa qualidade. Só que isso é uma virada de chave que ela não é de um dia para o outro, ela não é fácil, não vou falar para vocês que é fácil chegar até isso. E mesmo quando você chega, você ainda vai ter ali uma recaidinha ou outra. Porém, é um caminho árduo e é um caminho de realmente entender que só da gente existir, a gente é relevante. Só da gente ser o que a gente é relevante e não tem um ingrediente secreto. Falando em ingrediente secreto, eu vou citar aqui uma animação que eu gosto muito, que é a minha segunda animação preferida. Eu não vou falar qual é a primeira preferida, porque talvez eu vá citar ela em algum outro episódio, daí eu vou contar. Então, agora eu vou ficar nessa segunda preferida, que é Kung Fu Panda. Gente, eu amo esse desenho. Eu amo muito esse desenho. Eu choro, me emociono todas as vezes que eu assisto. Eu já assisti ele em português, em espanhol, em francês. E a mensagem que esse desenho tem, não importa o idioma que você tá assistindo, ela vai te tocar. E pra quem já assistiu o filme sabe, né, que consiste ali em um lugar no qual eles treinam Kung Fu, é tipo um templo sagrado que há anos está ali, e existem os 5 guerreiros que são, tipo assim, os top de linha e todo mundo é fã e eles são, assim, ó, ovacionados pela população porque eles lutam muito e eles são muito fodas. E daí existe um panda que ele é filho de um ganso, acho que é um ganso, gente. Pelo amor de Deus, se não for um ganso, me perdoe. Eu vou até pesquisar se é um ganso. Sim, é um ganso mesmo. Então, o pai do Po, ele é um ganso que ele tem a loja de macarrão e ele é muito famoso com a loja dele de macarrão porque ele tem um ingrediente secreto ali que ele coloca no macarrão e todo mundo ama e vai lá, almoça, janta, toma café porque é muito gostoso. Daí que acontece? O Po, ele é muito fã, né, dos 5 guerreiros, que ele quer ser muito um guerreiro também ali, ele quer muito fazer aquilo, só que ele é um panda, e daí ele fala, ai, gente, é uma coisa muito distante da minha realidade. Ele tem os guerreiros como ídolo, mas ele não se vê naquele lugar. Até que um dia ele vai ter ali a nomeação do guerreiro dragão. E ele quer muito ver, porque ele é fã, etc. E aí ele vai, ele não consegue entrar. Aí acontece um monte de coisa. Até que quando vai nomear quem é o guerreiro dragão, cai ele, pá! Na frente, assim, da tartaruga mestre, que coloca a mão nele e fala, ele é o guerreiro dragão. E daí todo mundo, gente, um panda, como assim? Por que ele é o guerreiro dragão? Ele é gordo, ele é pançudo, ele é um panda, etc. Ele não é o guerreiro dragão. E todo mundo fica tipo assim, meu Deus, como assim? O mestre errou, o mestre errou. O próprio Po duvida, né? Ele fica assim, gente, como assim? Nem eu entendi nada. Só que o filme vai acontecendo e as coisas vão, né, se encaminhando. E no final a gente entende que o guerreiro dragão sim é o Po, é o panda. Porque ele abre mão daquela ideia que ele tem de ser pouco, de não ser capaz, e ele realmente vai e treina. Daí ele vai guerrear contra o vilão que vai vir aí, né? Que tá vindo e já tá avisado que ele tá chegando e ele quer se encontrar com o guerreiro dragão. E daí eles estão se preparando para poder se encontrarem e lutarem o Kung Fu, etc. E o Shifu vai lá e fala, então eu vou te dar o pergaminho do Guerreiro Dragão para você saber qual que é o segredo para ser um verdadeiro Guerreiro Dragão. E só quem merece é você, que é o Guerreiro Dragão. E daí ele vai e abre o pergaminho e não tem nada escrito. Mas o pergaminho é dourado e é laminado, então ele consegue ver o próprio reflexo. Daí ele ficou sem entender. Daí ele vai e fala pro pai dele, né? Ele se coloca vulnerável e fala pro pai dele que ele tá se sentindo ansioso, ele vai fugir, ele não quer, né? Ele acha que ele não vai dar conta. Fica sem entender e fala, o melhor que eu faço mesmo é ficar aqui vendendo macarrão mesmo. Então me conta qual que é o segredo do seu macarrão, porque o seu macarrão é o melhor de todos e você sabe o segredo.
E daí o pai dele conta assim: você tá preparado pra saber o segredo? Aí ele fala: tô. Daí o pai dele fala assim: não existe ingrediente secreto. Ai, gente, eu fico emocionada. O ingrediente secreto é você mesmo. É você acreditar que aquilo é especial. Isso é o verdadeiro ingrediente. É você ver que a sua singularidade é o que te faz ser o guerreiro dragão, é o que te faz ser aquela pessoa que é importante. Tá tudo dentro, não tá nada fora. Tem algo que só você sabe, é o seu poder. A qualidade de uma arte não tá na técnica, não tá no quanto aquilo é comercial, no tanto que aquilo pode impactar o ouvinte ou o telespectador. A qualidade tá em trazer a sua verdade para fora. E só de você fazer isso, você já está fazendo o que as pessoas esperam de você, porque é o seu melhor. E eu vou citar aqui a Nova Acrópole, vocês vão ver muito falando Nova Acrópole, gente, então já se acostumem. A Lúcia Helena da Nova Acrópole, ela sempre fala isso, né, que quando você faz o seu melhor, você faz tudo aquilo que esperam de você. Então, é exatamente esse lugar em que, a partir de agora, eu me coloco sempre. Tipo, isso é o melhor que eu posso entregar? Tanto quanto repertório, tanto quanto técnica, tanto quanto tudo que eu tenho de bagagem, isso vai acrescentar na minha experiência? Porque a minha experiência enquanto artista está na minha criação. Então, as pessoas têm uma ideia do artista como aquele incompreendido, dramático, e ele sofre, ele tem uma visão do mundo que ninguém mais tem. E, gente, o artista é igual a qualquer outra pessoa. A diferença do artista para qualquer outra pessoa é que ele vai pegar aquilo que acontece com ele, as situações, as adversidades, enfim, e ele vai trazer para fora de alguma forma. E é muito metafórico tudo, né? Porém, quando a gente quer ser um pouquinho mais racional, a gente vai pro dicionário. E no dicionário, a palavra genuinidade significa 2 pontos. Qualidade do que é genuíno, autêntico, real, puro e verdadeiro. Sinceridade e pureza. Daí eu falei, se isso é genuinidade, então o que é o contrário de genuinidade? Tô falando tanto essa palavra, gente. O que é o contrário de genuinidade? Ou seja, o antônimo da genuinidade é contrafeito, deturpado, falso, falsificado, adulterado, corrompido, ilegítimo, inverídico e inautêntico. Entendamos que a nossa verdade, aquilo que só a gente sabe, a partir do momento que é nosso, é legítimo, é verdadeiro, é genuíno. E quando a gente traz de fora algo que a gente quer se espelhar muito, quer ser igual e quer não sei o quê, a gente deturpa a nossa verdade. E isso é muito racional para mim e é bom, é muito bom. O meu ascendente em Virgem agradece essa explicação. E a conclusão que eu tiro de tudo isso, né, porque eu falei um monte, é que, na verdade, a autenticidade que a gente tanto quer, ela tá o tempo todo ali. A gente nunca vai perder a nossa autenticidade se a gente parar de ser nós mesmos e copiar alguém, por exemplo, né? Isso é um exemplo bem chulo, mas entendam. A gente não vai deixar de ser autêntico, porque a nossa verdade, ela vai estar sempre com a gente. Não tem como a gente excluir totalmente a nossa essência e deixar de ser aquilo. Porém, eu vejo a autenticidade como um rio que flui através de nós e que a partir do momento em que a gente não aceita o que a gente é ou tenta fugir da nossa pureza, enfim, a gente cria uma represa. E aí a gente coloca ali ou os julgamentos dos outros, ou os nossos próprios julgamentos, ou as situações constrangedoras que a gente passou, a gente vai meio que enfiando ali naquela represa e vai criando ali um muro, uma barreira, para que aquele rio autêntico não flua mais. E não é do dia para o outro que a gente vai falar assim, gente, agora eu quero ser autêntico e quero tirar todos os julgamentos, todos os constrangimentos e quero ser autêntico. Porque, na verdade, é uma repressão, a gente não perdeu a nossa autenticidade, mas a gente reprimiu ela. E é uma construção tirar esses obstáculos, tirar essas pedrinhas que a gente foi colocando ali.
Então, Mona, é um exercício diário ser autêntico. A nossa vantagem é porque a gente é artista. Então, se a gente passar a criar intencionalmente para buscar a nossa autenticidade, a gente vai meio que dar um upgrade aí no exercício e aos poucos a gente vai se aproximar cada vez mais da nossa singularidade e vai colocar o acento no nosso particular, que é tão importante quanto a cultura, o meio, enfim. Até porque a gente só contribui com a cultura se a gente tem ali um babado para dar, né? Eu quero muito que vocês me digam o que vocês acharam desse podcast. Foi uma coisa bem natural, porque é o primeiro episódio, então eu quero muito que vocês comentem assim, ai, gostei dessa linha, ou gostaria de ver assuntos que abordem tal coisa e não sei o quê. E também me digam se vocês querem quadros, porque a gente vai montar esse projeto juntos. Então eu acho que se a gente se unir, o projeto vai ficar cada vez melhor. E daí eu vou colocar sempre vou abrir sempre um parênteses para vocês conhecerem artistas novos e recomendar uma música. Então hoje a música que eu recomendo para vocês é Qualquer Cosa de Diego Lorenzini, que ele é argentino. Se eu não me engano, é argentino. Qualquer Cosa se escreve com C, gente, não é com Q, tá bom? Qualquer Cosa com C. Vocês vão amar essa música, conheçam esse artista e conheçam essa música, porque ela não necessariamente está diretamente ligada à autenticidade, mas ela vai te dar ali mais um pouquinho de informações, principalmente sonoras, sobre o que a gente estava conversando hoje. E a artista que eu quero que vocês conheçam é a Cindy Sherman. Eu gosto da Cindy Sherman demais, porque ela é uma fotógrafa que ela utilizava da personificação teatral para as fotos que ela criava, que eram autorretratos. Ela tem uma série que tem o título de 70 Film Stills, o qual ela cria autorretratos dela, meio que satirizando ou cutucando a indústria do cinema a respeito dos estereótipos femininos. E ela se coloca sempre assim meio que um pouco exagerada, no sentido da palavra, para realmente gerar essa crítica. E ela é uma artista incrível, pesquisem mais sobre ela, porque ela é uma fotógrafa incrível que a gente teve aí no século passado e até hoje ela molda aí pensamentos, inclusive o meu. E pra você, minha mon amour, que chegou até o final, comenta um emoji. Eu gosto muito do podcast da Lela Brandão e ela sempre pede pro pessoal comentar um emoji. E eu quero que vocês comentem aí um emojizinho A gente falou de Kung Fu Panda. Coloca um emojizinho de panda. Pra eu saber que você chegou até o final e que você realmente gostou desse projeto e que você quer mais. Além de comentar o emoji, eu quero que vocês respondam a seguinte pergunta: a minha singularidade sabe criar? Essa é a pergunta que eu quero que vocês respondam. E, por favor, compartilhe esse podcast pra gente poder crescer. Um beijinho e até semana que vem. Ah, e não esquece, improvisa, Mona!